não, Cleber, do pai. Do pai? É. Deixa eu ver agora. O pai tá... Chega com o carro novo na garagem, o filho arranca o carro. Tá certo. Mas tá? Nesse poema se nota a força da prepotência, os sintomas do rancor e os gumes da violência, que se tornam desonerados na hora que são tomados de encontro à inocência. Uma criança brincava no pátio da moradia, enquanto seu pai chegava dos haveres que fazia, encostava com carinho um automóvel zerinho que comprou naquele dia. E como a inocência de uma criança não sai, essa criança caiu no que qualquer outra cai. Frágil de raciocínio, com um pedaço de alumínio, riscou o carro do pai. Continuou riscando, sujando o carro de barro. O pai, quando viu aquilo, brigou, raiou, deu esparro. E com gesto de vingança, pegou a mão da criança, bateu com força no carro. E como a força foi grande, uma pancada brutal feriu a mão da criança, deu o teto no grande mal. Foi a criança, coitado, pelo mesmo pai levado às pressas para o hospital. E chegando no hospital, não existe outro jeito. Amputaram da criança o seu braço direito. Sem poder pedir desculpa, o pai já sentia a culpa gemendo dentro do peito. E voltaram do hospital, lamentando a cada passo, a mãe sentindo desgosto, o filho faltando um braço, o pai na sombra da calma queimava o manto da alma na fogueira do fracasso. Em casa perdeu o rumo de tudo quanto fazia. Não olhava mais para o carro, não comia, não bebia. Debruçado numa mesa, ouvindo a voz da tristeza, gemendo na moradia. Um dia estava chorando, sem ter consolo nem paz. Viu seu filho enxugar os seus prantos sentimentais e disse assim: papaizinho, quando crescer meu bracinho, o seu carro não risco mais. Quando ele ouviu essa frase, não pôde mais suportar. Preparou um suicídio e disse: eu vou me acabar, minha viagem está pronta, eu vou pagar minha conta do tanto que Deus cobrar. Minha viagem está pronta, eu vou pagar minha conta do tanto que Deus cobrar. Boa. A do político também, a do político. A do político, é? A do político, é. Caramba de caridade. A do político ou do... Do Matuto? Do Matuto. Do pé de árvore. Pé de árvore, agora. E aí? Político, eu acho que gostei mais do político. Político? A do político, é. Verdade. É. Aí, vamos botar na internet, aí, no YouTube. Do político, né? Meu compadre Severino me apresentou certo dia com a maior alegria para o doutor Zefirino, e esse muito granfino tratou-me dentro da norma, apertou na minha mão dizendo satisfação. Eu disse da mesma forma. Depois me deu seu cartão, o retrato, o endereço. Eu disse assim: não mereço. Ele disse: faço questão. Depois perguntou onde era a minha casa. Aí eu disse: era um sítio muito para lá da Ceasa. Ele disse: entra no meu carro, comigo ninguém se atrasa. Quando o homem disse aquilo, meu coração deu um sarto. Já vivo desconfiado com essa onda de assalto, mas vi que o cidadão não podia ser ladrão. Afinal era o doutor. Quando eu vi o carro novo e o toca-fita tocando, comigo eu fiquei pensando: isso é um conquistador. Pensei na minha menina, pensei também na mulher, mas depois que saí comigo, seja lá o que Deus quiser. Entrei no carro do homem e o homem empurrou o pé. Ô carro novo danado, ô homem conversador. Eu chego, estava acanhado para conversar com o doutor. Foi me deixar lá em casa, subindo ladeira e grota. Ao meu guri mais novo ainda deu uma nota. Tratou com muito respeito minhas filhas e a mulher, e aceitou com muito gosto cuscuz de milho com café. Depois, quando saiu, eu fiquei de braço cruzado, pensando comigo mesmo: o cidadão educado. E daquele dia pra cá,
onde ele me avistava, ainda que fosse correndo, quando me via parava, abria a porta do carro, mandava entrar, eu entrava. E se estivesse bebendo com uma turma de amigos, deixava os amigos lá e vinha falar comigo. Um dia eu cheguei no bar, perto da mesa de jogo, e lá estava o doutor, bebendo, puxando fogo. Quando ele me avistou, veio logo pro meu lado, dizendo, vamos beber comigo no reservado. Aí eu pensei comigo, ou esse doutor é santo, ou pensa que eu sou viado. Mas aí eu olhei o homem de riba até embaixo e vi que ele tinha jeito de um sujeito muito macho. Eu também não levo jeito para certas coisas, patrão. Certamente eu aceitei sentar com o cidadão. Ele olhou na minha cara, na sua cara eu olhei. Ele olhou para o garçom e foi lhe dizendo assim, garçom, traga por favor uma dose dupla de gin. Aí eu disse, seu moço, traga uma cana para mim. Foi quando o garçom saiu, esperto que só raposa. Aí o doutor me disse, vou lhe pedir uma coisa. Eu disse, pode pedir, não precisa se aganhar. Não sei no que eu estou pensando, eu poderei até lhe dar. Foi quando o doutor me disse, não é nada disso não. É que ele nota, um pouco desconfiado, se para seu lado eu me boto, mas eu só quero de você e da família o voto. É que eu sou candidato, quero ser vereador, para ajudar a pobreza, esse povo sofredor. Ela disse, doutor, eu voto em Massaranduba. Minha mãe Cabrobró, minha mulher Inatuba, minhas filhas em Cuxichola, papai Pipirituba. Por esse motivo, doutor, não vou votar no senhor. Aí quando eu olhei pro homem, estava mudando de cor. Não disse uma nem duas, não falou e nem sorriu. Chamou de novo o garçom, assim como o psiu, bateu a mão na carteira, pagou a conta e saiu. E daquele dia pra cá, confesso a você, meu povo, nunca mais tive o direito de andar de carro. Nunca mais. Outra. É? Outra. Outra, cara. Deixa eu ver agora. Agora a do Matuto. Essa vai ser pra fechar. Tá parado aí, né? Tá gravado. Tá gravando. É isso aí mesmo, pode guardar a minha coleção. Do Matuto. Essa do Matuto ela é bem antiga, cara, mas eu sempre gostei dela, viu? Essa do Matuto é a que eu gosto mais, cara, viu? É do Matuto, é. Respirar. Meu senhor, me repare, eu ando meio desgostoso, não é por minha pobreza, que eu nunca fui invejoso. É pelo que eu tenho sofrido, por vida eu sou medroso. Eu sou um rapaz solteiro, tá certo que eu sou feioso, não sei lei, nem tenho dinheiro. Mas quem sabe que eu saindo do diabo dessas bibocas, eu não acho até uma negra para tirar minhas carocas. Botei a roupa no saco, às 4 da madrugada. Me recomendei os santos e plantei o pé na estrada. Somente nessa esquipada eu andei uns 15 dias, mas só no rumo da venta, sem saber para onde eu ia. Até que um dia de tarde, eu atravessei um rio. Não ia pensando em medo, mas senti uns arrepios. Eu olhei, avistei tudo deserto, conheci que ali não tinha uma só casa por perto. Pro vidro não ter casa, pro modo de eu apernoitar. Tinha uma árvore enfolhada, eu imaginei se eu me atrapar. Eu sei que é desajeitoso, mas dá pra me agradar. Subi na árvore e fiquei. Tá certo que não dormia, mas estava bem escondido porque os gatos encobriam. Se passasse algum vivente, de modo algum me via. Mas meu senhor, quando foi mais ou menos 12 horas, eu vi umas alaridos como a quem canta ou quem chora. Eu arregalei os olhos, avistei uma multidão de gente com as vozes roucas, tudo de vela na mão. Eu imaginei as almas fazendo uma procissão. Nessa hora eu resfriei, fiquei todo arrepiado quando vi que eles vinham caminhando do meu lado. Correu um medo tão grande que eu até quase me afrouxava.